internet caiu. O e-mail falhou. A maquininha travou. E o cliente se mandou. A Alu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 17 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhados pelo país. Acesse o site e saiba mais. Alu Telecom. Conexão de verdade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Jornal do Acta, hoje, quinta-feira, e você acompanha já um resumo das notícias do dia. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já, não sai daí. Um dossiê está sendo elaborado para a preservação da memória e patrimônio das áreas desocupadas. Os imóveis que fazem parte desse dossiê são indicados pelo poder público como de valor histórico e estão localizados no Bebedouro, Mutange e Bom Parto. Ao todo, são 37 imóveis e o levantamento de informações de 31 deles já está concluído, com dados documentais e visuais dos detalhes construtivos e da história das edificações. Profissionais da arquitetura, arqueologia e história realizam os trabalhos que seguem as recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O dossiê dos bens de interesse cultural está previsto no termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais em braskem.com/compromissos Maceió. Alagoas, o estado que cresce o dobro do Brasil. Cresce no agro, cresce na indústria, cresce nos serviços, cresce no turismo. Cresce porque faz estradas e investe em obras estruturantes. E sabe por que crescer é tão importante? Porque gera empregos para milhares de alagoanos. Topado, a menor taxa de desemprego da história. Simbora! Governo de Alagoas. Faz por você. E a gente começa com um resuminho das notícias da manhã com Alberto Lima no Compacta. 7 de novembro de 2024, uma data para ser esquecida definitivamente pelos moradores do residencial Maceió 1, cidade universitária, bairro da parte alta de nossa capital, com as imagens do 66 Compacta está no ar. A gente já está observando nesse momento a retirada de mais um corpo, o corpo do adolescente de apenas 12 anos de idade e que estava em um desses apartamentos durante essa explosão, grande explosão, que aconteceu por volta das 4h30 da madrugada desta quinta-feira. Eu vou começar ali com a Tenente Coronel Suzuki, do Corpo de Bombeiros, ela que é coordenadora de todo esse trabalho, vai começar com a gente a partir de agora sobre tudo isso, né? Coronel, balanço até agora, 6 horas depois de tudo dessa tragédia. A gente está aqui num pós-evento, né, Alberto? Uma situação nada agradável, né, para o Corpo de Bombeiros, que a gente teve aqui desde o início. A gente foi acionado por volta de 4h42 da manhã. Por sorte, não era um horário em que tinha passagem de transeuntes no local. É um local que geralmente as pessoas estão nos seus cômodos dormindo, o que também causa um alerta para quem estava nos cômodos, né? Foram atingidos aí 8 apartamentos, né? Em torno de 8 apartamentos, fora o que foi atingido estruturalmente nas regiões, né? Então a gente está aqui no pós-evento com equipes do Corpo de Bombeiros da perícia para poder fazer análise, a gente chama até assim, centímetro por centímetro, para poder buscar a causa do que veio acontecer esse desabamento, que pode ter sido realmente por uma explosão. Então, assim, a gente está aqui com a perícia para analisar todos os detalhes, todos os informes que chegam da população, que já chegaram vários, de que existia um armazenamento de botijões de GLP, coisa que a gente, a princípio, não identificou, e que causou também revolta de pessoas que conheciam o morador, que ele não comercializava esse tipo de material,
E sim, era um vendedor, né, de churros ou era batatinha frita. Porém, outra informação que chegou também pra gente é que ele teria trocado o botijão dele de GLP, de comum, né, de 13 quilos, para um menor, que é o que nos causou alerta. Porque esse botijão menor, ele não possui válvula de alívio. Então, possivelmente já estava existindo ali um vazamento de gás dentro do cômodo do apartamento dele, acumulando um gás. E quando passou para esse botijão menor, ele não veio a aguentar, digamos assim, a pressão, possivelmente, ou um acúmulo também de gás. E qualquer faísca poderia ter gerado uma pressão maior interna e ter sido causado a explosão desse botijão menor, acumulado com a quantidade de gás no cômodo, pode ter gerado a explosão e desabamento. Eu sempre ouvi desde o começo de que o botijão de gás ele não explode. É isso? Exatamente. Assim, se eu disser para você que nesses 22 anos de serviço eu vi um caso de explosão de GLP, obviamente, esse botijão que eu te falo, de uso comum, que é de 13 quilos, eu nunca ouvi falar. E a gente também, em instruções, a gente tem esses treinamentos que botijão de gás comum, ele não explode. Existem vários testes de segurança, existe a válvula de alívio justamente para evitar que a pressão interna ela aumente e as paredes venham a se rasgar. Não é uma explosão, mas sim rasgar as paredes desse botijão devido à pressão interna acumulada. Então, até a orientação que a gente fala, qualquer incidente, qualquer fato diferente no seu botijão que você acha estranho, leve ele para um local aberto, com ventilação, abra essa válvula para que aquele gás ele venha a sair por completo, para depois sim, venha sim a manusear esse botijão. Se o botijão não explode, não explodiu, e aqui o que foi? É justamente isso que as equipes estão aí para analisar, para saber se realmente houve essa questão do botijão menor, que esse sim é possível, devido a não ter a válvula de alívio, então a pressão interna dele não ter aguentado e ter causado essa possível explosão e desabamento. Nesses seus 22 anos de serviços prestados ao Corpo de Bombeiros, já tinha visto coisa igual? Olha só, presenciei alguns casos, né, de situações de desabamentos, até inclusive com maiores vítimas, mas assim, a gente costuma dizer que cada ocorrência é uma ocorrência diferente. Por mais que ela tenha a mesma tipificação, ela nunca é igual a outra. É uma explosão muito grande, né? Foi ouvida distante daqui, muita gente achava que era queda de avião. E o que me impressionou também são placas do teto e também do piso espalhadas por aqui. Como isso acontece? Devido justamente ao acúmulo que eu te falei, possivelmente do gás e a pressão que estava sendo exercida ali interna. Você tem ideia, os dois corpos, né, um das vítimas fatais, estava dentro do cômodo ainda, no caso, o quarto dele. A gente encontrou ainda com vida, inclusive, mas ele não veio a resistir. E os outros dois corpos, eles foram encontrados do outro lado da via. Foram arremessados. Exatamente. Então você tem ideia da magnitude da explosão que é que pode causar. Por isso que a gente sempre fala, é um risco muito grande de manusear esse tipo de material, muito cuidado e muito menos o armazenamento de forma irregular. Obrigado, coronel. Estamos às ordens de toda a população e de vocês, amigos da imprensa também. Aquele momento da gente falar sobre os bastidores da política com Alan Jones, no momento do Com a Palavra, aqui no Jornal do Acta. Antes, porém, deixa eu te lembrar que o Com a Palavra é toda terça-feira depois do Jornal do Acta, mas se você quiser acompanhar, é todo dia também no portalacta.com, no blog do Com a Palavra. Enfim, chega de falar. Alan Jones, está contigo. Boa noite. Um forte abraço, Derek, e boa noite a todos que acompanham o Jornal do Acta desta quinta-feira. O que surpreendeu a muita gente do meio político nesta semana, desde a semana passada, é bem verdade, foi essa informação de que o governador Paulo Dantas não será candidato em 2026. Ele não pode ser candidato à reeleição pelo governo do estado, já está no seu segundo mandato, assumiu o estado ainda no mandato tampão, né, após a renúncia do ex-governador Renan Filho para se candidatar ao Senado, e Paulo Dantas não será, pelo menos a princípio, candidato nem ao Senado e nem a deputado federal. Ele vai concluir o mandato para governador do estado de Alagoas. Isso pode ser muito decisivo para o MDB aqui no estado, principalmente na capital alagoana. Em pesquisas recentes que foram publicadas, né, nos últimos meses, até no período eleitoral, dão conta de que o governo do Paulo Dantas até tem tido boa avaliação aqui em Maceió. Se a gente levar isso em consideração e fazermos um recorte com essa decisão do Paulo Dantas, o MDB pode de repente tentar melhorar o cenário do partido aqui na capital alagoana. Historicamente, o MDB perde as eleições aqui em Maceió. Todos os candidatos que o MDB apoia, né, não conseguem vencer aqui na capital alagoana.
desde as décadas passadas. E com a administração do Paulo Dantas, se ele conseguir, de fato, melhorar esse índice de boa avaliação, isso pode ser favorável para diminuir a rejeição que o MDB tem em Maceió, principalmente na imagem do senador Renan Calheiros e do ministro e também senador Renan Filho. Apesar de que Renan Filho fez obras importantes quando foi governador do estado aqui em Maceió, mesmo assim não conseguiu diminuir a rejeição, certamente provocada ainda por seu pai, o senador Renan Calheiros, né? E o eleitorado de Maceió, a população de Maceió leva muito isso em consideração, por ter um perfil mais crítico, digamos assim, nessa busca por um voto mais independente aqui na capital. E Paulo Dantas, se conseguir, por exemplo, melhorar os indicadores na capital alagoana, melhorar a execução das políticas públicas, conseguir melhorar os serviços prestados, principalmente na área da saúde aqui no estado, isso pode ser um fator que possa diminuir a rejeição do MDB e não só melhorar a imagem do Paulo Dantas, mas a imagem do candidato que ele for indicar, que ele for pedir voto em 2026. Hoje, pelo MDB, está muito claro que o partido tem ali no ministro Renan Filho o grande nome para voltar ao governo do estado e para a disputa eleitoral daqui a 2 anos. A princípio, é Renan Filho, a princípio. É claro que política, o jogo pode mudar e o cenário pode ser alterado de acordo com o surgimento de novas lideranças, das pesquisas, de como é que a avaliação dos governos tem acontecido, como é que vai ficar essa polarização Lula e Bolsonaro, direita e esquerda, daqui a 2 anos, se isso vai ter muito impacto nas eleições aqui de Maceió, mas pelo que eu tenho visto se desenhando nesse caminho político é de que Paulo Dantas pode ser um ator importante aqui para Maceió nesses próximos 2 anos, já que ele não tem essa ambição no momento de se candidatar nem a deputado federal e nem a senador e vai com a sua força para terminar o governo do estado, que ele de repente possa ser esse personagem que hoje o MDB não tem tanto aqui na capital alagoana para melhorar os números de votos do partido em Maceió. E quem sabe isso ser importante na eleição do próximo governador do Alagoas, dependendo do que esse grupo da situação vai indicar. Até porque é uma eleição que se desenha muito ter o JHC, atual prefeito de Maceió, como candidato da oposição, né, liderado aí pelo PL, e o MDB como candidato da situação. Bom, é uma análise política que a gente faz, né? Pode ser um caminho, como também Paulo Dantas, levando em consideração que hoje ele tem até certa boa avaliação aqui em Maceió. De lá para cá vamos ver se essa avaliação melhora ou se ela vai cair de acordo, isso pode mudar de acordo com os serviços que são ofertados pelo governo também na capital do estado de Alagoas. Amanhã a gente volta, Derek, com mais bastidores da política dentro do Jornal do Acta. Fiquem ligados, diariamente sempre no portal acta.com, no blog Com a Palavra. Todo dia tem uma matéria ali sobre os bastidores da política, uma análise nossa de acordo com as apurações que nós fazemos, com as informações que nós recebemos de diversas fontes do segmento político. Um forte abraço a todos. Jota Silva está chegando com o resumo dos destaques do Sertão do Estado e o que foi publicado no correionoticia.com.br, portal que cobre toda a região do Sertão alagoano. Jota Silva, boa noite para você, meu amigo. Oi, Derek, tudo bem? Boa noite para você e para todos que estão ligados no Jornal do Acta. Derek, ontem em São José da Tapera, a polícia prendeu um homem de 50 anos de idade acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 11 anos de idade. A polícia descobriu o caso depois que a criança, que sofreu 1 ano de abusos, acabou relatando para amiguinhas o que tinha acontecido. Essas amiguinhas levaram o caso para a diretoria da escola e esse caso acabou chegando ao conhecimento do Conselho Tutelar. Houve uma investigação e o homem agora está recluso à disposição da Justiça. Quem conta mais detalhes a respeito desse caso é o delegado da cidade de São José da Tapera, Diego Nunes. A Polícia Civil realizou a prisão de um indivíduo de 50 anos de idade,
acusado de ter abusado sexualmente de uma criança de 11 anos de idade. Esses abusos estariam ocorrendo há cerca de um ano e aconteciam no interior da residência dele, situada no centro de São José da Tapera. Conforme as informações que nós coletamos durante as investigações, nós verificamos que essa menor residia num imóvel próximo à residência onde ele morava. E ela costumava frequentar a casa dele para brincar com a neta dele, já que ambas têm uma idade próxima ali de 11 anos, né? Então, ele se aproveitava desses momentos em que a vítima estava no interior da residência dele para praticar esses abusos. Nós coletamos informações que indicam também a possibilidade de que outras menores, outras crianças também tenham sido abusadas por ele. Ele é comerciante, ele fabrica e vende picolés e sorvetes artesanais. Então, as crianças costumavam ir até a residência dele para realizar a compra desses picolés, né? Então, ele se aproveitava desse momento em que as crianças iam até a residência dele para praticar esses abusos. Foi realizada a prisão dele com o objetivo, sobretudo, de impedir que novos estupros, novos crimes ocorressem e que ele fizesse outras vítimas. Nós continuamos com as investigações para identificar a identidade dessas outras crianças e para identificar o modus operandi que ele agia, né? As investigações continuam, então logo o inquérito policial seja concluído, será remetido ao Poder Judiciário. Bom, conforme você viu aí, este caso de São José da Tapera, né, está concluído pela Polícia Civil. Teve outro caso que aconteceu no município de Canapi. Um homem de 48 anos de idade foi preso, suspeito de ter abusado de uma enteada que tem deficiência visual. A prisão dele foi realizada em cumprimento de um mandado judicial. O processo está tramitando e para a polícia, né, o inquérito concluído, não há dúvidas de que este homem tem participação nesse crime bárbaro, né, ocorrido no município de Canapi. Outro caso aconteceu no município de Mata Grande. Uma criança, um adolescente, ele procurou a polícia, né, para denunciar junto com a mãe de que tinha sido vítima de violência por parte do padrasto dela. Esse caso, inclusive, foi registrado pela polícia. A vítima foi socorrida para o hospital da cidade com um ferimento no rosto, supostamente provocado por um golpe de facão. O homem está recluso e deve responder aí por tentativa de homicídio contra o seu enteado, que é apenas uma adolescente. Diretamente aqui de Delmiro Gouveia, J. Silva, para o Jornal do Acta. Muito bem, a gente faz agora uma pausa rápida para o intervalo comercial e volta já já. Não sai daí, hein? Até mais. Um dossiê está sendo elaborado para a preservação da memória e patrimônio das áreas desocupadas. Os imóveis que fazem parte desse dossiê são indicados pelo poder público como de valor histórico e estão localizados no Bebedouro, Mutange e Bom Parto. Ao todo, são 37 imóveis e o levantamento de informações de 31 deles já está concluído, com dados documentais e visuais dos detalhes construtivos e da história das edificações. Profissionais da arquitetura, arqueologia e história realizam os trabalhos que seguem as recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O dossiê dos bens de interesse cultural está previsto no termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Saiba mais em braskem.com/compromissos Maceió. Alagoas, o estado que cresce o dobro do Brasil. Cresce no agro, cresce na indústria, cresce nos serviços, cresce no turismo. Cresce porque faz estradas e investe em obras estruturantes. E sabe por que crescer é tão importante? Porque gera empregos para milhares de alagoanos. Topado, a menor taxa de desemprego da história. Simbora! Governo de Alagoas. Faz por você. Arthur Lima volta agora com mais destaques no Compacta. Vamos ver. Aqui no local, pessoas que moram mais distantes ouviram uma forte explosão, isso por volta das 4h30
da manhã já desta quinta-feira. Muita gente pensou, inclusive, porque aqui é uma área nas proximidades do aeroporto, as pessoas imaginaram de que tinha sido a queda de um avião. Mas, para que os senhores tenham uma ideia, o impacto da explosão, isso aqui, gente, é a parte do piso, de um dos pisos, né, de um dos apartamentos. Isso é uma pedra de cimento. Ali também são placas de cimento das paredes que, com o impacto da explosão, foram arremessadas até aqui a pista principal do conjunto Maceió 1. Aqui tem mais placas, tem madeira, tudo isso foi destruído durante essa explosão. Aqui, pega o lado esquerdo aí, bro, por favor. Aqui a gente mostra como era antes tudo isso que acabou sendo destruído nessa explosão. Do lado de cá sobraram os escombros, né? O cenário, a gente diz que é de guerra, é uma frase que está sendo utilizada desde o início que tudo isso começou. O cenário realmente é de guerra, como a gente costuma assistir nos telejornais, principalmente no Oriente Médio. Quando a gente observa uma cena daquela, jamais a gente pode imaginar de que isso aqui é um retrato do que a gente assiste longe daqui. Lamentavelmente, 3 pessoas morreram, um homem de 50 anos, outro de 67 e um adolescente de 12 anos que era o neto desse de 67 anos de idade. Os corpos ainda estão aqui no local. Já passamos das 10 horas da manhã desta... Delegado, o trabalho de investigação da Polícia Civil, como fica a partir de agora aqui nesse local? A gente está fazendo essa primeira análise para compreender o problema, né? Verificar a questão de negligência, imprudência, ou até mesmo um dolo eventual, para entender melhor as circunstâncias e assim capturar o crime, né? Haja vista que ver se tem outras pessoas envolvidas, né? Possível depósito irregular de gás, de comércio irregular de gás. Mas o que nesse momento nós estamos fazendo é se aprofundando, verificando a quantidade de vítimas, a quantidade de apartamentos que foram atingidos, para que então passe essas informações à Polícia Civil, para que assim indique, né, qual é a investigação que será trilhada. Tem um depósito aqui de venda de gás? É isso que nós estamos fazendo essa análise agora, Alberto. Uma vez que, havendo um depósito clandestino, a gente tem vários crimes aí envolvidos, inclusive o contexto muda, né? A gente muda para um crime culposo, para possivelmente até mesmo um crime doloso, na modalidade de aceitar um problema maior, né? Quando uma pessoa dolosamente, ou seja, com própria vontade, armazena diversos botijões de gás, sabe que está assumindo um grande risco, né, de causar uma explosão, de causar um grande acidente. Mas não estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo que isso é uma hipótese que está sendo verificada nesse momento. Primeiro, claro, vai ser feito o trabalho da perícia, do Corpo de Bombeiros, o trabalho de resgate, da Defesa Civil, para que então a Polícia Civil, acostando todas essas evidências nos autos, proceda ao seu procedimento investigatório. Mesmo de forma preliminar, algumas pessoas já foram ouvidas? Não, assim, algumas pessoas sim já foram ouvidas aqui de modo informal, né? E foram identificadas, parentes inclusive das vítimas. As vítimas também já foram identificadas. E aí é isso, a gente aguarda esses trabalhos iniciais da perícia para que então a Polícia Civil, né, trilhe a sua investigação. Charles Mariano, diretor do Instituto de Criminalística. Charles, qual vai ser o trabalho da perícia científica aqui especificamente a partir de agora? Bom dia. O trabalho da polícia científica em locais desse tipo é fazer o levantamento no local dos fragmentos e dos vestígios que são encontrados para estabelecer uma diagnose diferencial do que aconteceu, ou seja, a dinâmica, o que aconteceu e como aconteceu. Além, é claro, do levantamento nas vítimas, né, que vieram a óbito. Com relação à hora que aconteceu até agora, o que é que os senhores já levantaram? Ainda estamos numa fase preliminar que não é possível passar informações do que a gente está levantando de forma conclusiva, né? Mas a princípio nós identificamos o possível local que a gente chama de ponto focal de onde ocorreu a explosão. Com a localização dos corpos, dá para saber, de certa forma, a extensão do dano causado no apartamento e por ter atingido aquele indivíduo naquele cômodo distante de onde possivelmente foi o ponto focal. E
estamos mapeando o local, separando o local em quadrantes para a gente fazer um levantamento minucioso dos fragmentos e tentar identificar o que determinou essa explosão. Com a perícia dos senhores, o que a gente observa aqui é um quadro de cena de guerra, pós-guerra. A possibilidade de ter sido um botijão de gás, isso é viável? É viável, sim. Uma das possibilidades é a de que foi o botijão de gás que pode ter vazado gás e esse gás confinado pode ter gerado essa explosão. Mas como eu falei, isso é uma situação preliminar, né? Ainda não temos isso fechado, o diagnóstico. A gente, no prazo de 10 dias, vai estar fornecendo laudo pericial e nesse laudo pericial a gente vai buscar passar essa informação de forma conclusiva. Equipamentos tecnológicos serão utilizados? Quais são aqui? Sim, nós vamos realizar um voo com aeronave não tripulada, com drone, para mapear justamente esses quadrantes que estão sendo separados aqui. Estamos fazendo um escaneamento 3D numa residência vizinha, né, que é similar a onde aconteceu, para a gente ter a distribuição dos cômodos, né, em escala, além da expertise de todos os peritos criminais da equipe multidisciplinar que está presente aqui no local, composta por engenheiros de diversas especialidades, por peritos de local de crime, por médico legista, auxiliares de perícia. Então o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal, a Polícia Científica está aqui utilizando do que há de disponível nos nossos institutos para tentar identificar o que aconteceu. Muito bem, continuamos nas comemorações dos 5 anos do ACTA. Até o próximo dia 18 a gente vai continuar relembrando alguns momentos muito importantes da nossa história, como esse aí, olha só. Bom dia, Matheus. Olá, bom dia, Derek, bom dia, Poli, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente hoje. Matheus, aniversariante da semana, hein, minha gente? Parabéns, Matheus. Foi ontem, obrigado. Idade nova, né? Idade nova. E aí, o que a gente tem hoje para o pessoal de casa? Quais são as dicas que você tem pra gente? Bom, hoje eu trouxe algo que eu senti que nas últimas perguntas vieram muito forte e eu achei interessante trazer isso de novo, que é a questão da experiência. Todo mundo sempre fala, mas como é que eu vou conseguir experiência? Como é que eu não vou conseguir experiência? Seguinte, quando a gente está tratando de experiência, já que a gente não tem condições de trazer essa experiência para dentro do nosso currículo, a gente tem que ganhar, a discussão tem que ganhar aí a concorrência da vaga com soft skills e hard skills. O que são isso? São habilidades, são competências que a gente precisa desenvolver para que a gente possa mostrar para o nosso avaliador que a gente tem condições de ocupar aquela vaga. Alguns exemplos dessas competências. Trabalho em equipe. Muita gente deixa para lá essa história de trabalhar em equipe. Porque eu me viro bem, porque eu faço as minhas coisas bem e sozinho. Não funciona dessa forma. Um time precisa funcionar muito certinho. Não adianta nada o goleiro pegar todas atrás e o atacante não fazer nada. O time vai sair no 0-0 e não vai ganhar nada. Tem que ter um time realmente entrosado, então trabalho em equipe é sim uma das principais características e competências que a pessoa precisa ter. Outras, como liderança, poucas pessoas prestam atenção, mas liderança é algo essencial, é uma competência essencial para que um candidato possa realmente se destacar perante os outros que estão concorrendo àquela vaga. Porque a liderança é algo muito importante, porque sempre a gente vai precisar liderar alguma coisa, seja em cargos propriamente dito de liderança, ou seja para você reunir o seu time, os seus colegas de trabalho e dizer, poxa gente, por que a gente não está conseguindo entregar o resultado? Por que a gente não está conseguindo trazer o resultado para a empresa? Isso também é liderança e isso faz parte. Então, se você não tem experiência ainda com a vaga... Gente, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Tenha uma ótima noite. Tchau.